A paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar poderosamente. Que bom ter você aqui comigo para nós trabalharmos aqui um aulão de bibliologia que eu tenho certeza que vai acrescentar muito no rol dos seus conhecimentos. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus ele possa nos encher de sabedoria para compreendermos esta tão preciosa disciplina. Querido Deus, eterno Pai, eu te apresento a minha vida, te apresento a vida desse acadêmico, que neste momento está, Senhor, diante de uma tela, para aprender mais, Senhor, dessa disciplina bíblica tão preciosa. Nos orienta, nos direciona, nos enche de discernimento, de sabedoria e conhecimento, em nome de Jesus. Vamos lá, nós vamos estar trabalhando nesse aulão aqui de bibliologia, a respeito justamente, como o próprio tema diz, da Bíblia. Esse livro tão extraordinário que vem tratar a respeito dos princípios de Deus para o homem. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Dejaí Júnior Oliveira Pérez, pela minha vida, que sou coordenador do Polo Cimadepa, e de todos os acadêmicos que compõem a grade de alunos aqui do nosso STPágio Núcleo Cimadepa. Vamos lá? Nós vamos tratar da Bíblia como um livro no curso básico e médio em teologia. Nós vamos responder algumas questões extraordinárias no decorrer dessa disciplina. O que é a Bíblia? Em quais idiomas a Bíblia foi escrita? Quais as suas principais divisões? Como a Bíblia chegou até nós? Então, essas perguntas merecem uma resposta. Talvez, eu acredito que você até já tenha muitas dessas respostas, mas talvez algumas ainda estão obscuras para você. E é justamente isso que nós vamos tratar aqui na nossa disciplina de bibliologia do curso básico e médio. Qual a etimologia da palavra Bíblia? Você talvez já saiba que a etimologia é a origem da palavra. Qual foi o termo original que deu origem a essa expressão Bíblia? A expressão Bíblia vem do grego biblos, que significa coleção de livros pequenos. Então, nós podemos assim conceituar que a nossa Bíblia hoje nada mais é do que uma coleção de livros, que dá ao todo 66 livros. Uma curiosidade para acrescentar no seu conhecimento é que o nome Bíblia ele foi utilizado pela primeira vez com relação às Escrituras por João Crisóstomo em 347 a 407 depois de Cristo. Vamos falar um pouco sobre as duas principais divisões da Bíblia. Para nós entendermos isso, eu quero convidar você, acadêmico, a pegar aí a sua Bíblia e abri-la naquela página onde está escrito assim, índice. É logo nas primeiras páginas, antes do livro de Gênesis. Se a sua Bíblia for uma Bíblia mais comum, sem ser uma Bíblia de estudo como a minha, a qual estou utilizando nessa aula, você vai encontrar mais facilmente. Então procure aí. Nós temos aí as duas principais divisões da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Agora, é claro, tem um detalhe muito importante. Algumas Bíblias já vêm nesse índice, tanto o Antigo quanto o Novo. Em outras, primeiramente vem o Antigo, e lá no meio da Bíblia, antes do Evangelho segundo Mateus, você encontra ali o índice do Novo Testamento, ok? Então, na primeira divisão da Bíblia, que é o Antigo Testamento, nós temos aqui o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. O Pentateuco aí, acompanhe no seu índice, é justamente esses primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os livros que tratam a respeito das origens do povo de Israel. Das origens do mundo, na verdade, né? No Gênesis nós temos a criação dos céus e da terra. Mas a partir dali nós temos a formação da nação judaica demonstrada através desses livros. Posteriormente ao Pentateuco, nós temos os livros históricos, que são os livros aí, ó, acompanhe aí no índice, que vão desde o livro de Josué, logo após Deuteronômio,
até o livro de Esther. Então, esses são os livros históricos. Eles vão tratar justamente da chegada do povo de Deus, o povo de Israel, ali na região da Palestina, a terra prometida. Logo após os livros históricos, nós temos os livros poéticos, que vão desde o livro de Jó até o livro de Cantares. Se você acompanhar comigo aí, são 5 livros poéticos. E nós temos os livros proféticos, que vão desde o livro do profeta Isaías até o livro do profeta Malaquias, que nós vamos tratar de todas essas sessões no decorrer do nosso curso teológico. Nós temos agora, vamos procurar aqui o outro índice da Bíblia, talvez esteja logo na primeira página, ou talvez como na minha aqui, esteja no meio. Vamos lá, procurar aqui. Pronto, achei aqui o segundo índice, é o índice do Novo Testamento. Nós temos também 4 principais divisões do Novo Testamento. Temos os livros de biografia, a segunda seção, história, a terceira, epístolas, e a quarta, profecia. Na seção de biografia, nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na seção de história, nós vamos ter um único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, que vai tratar justamente da história da igreja primitiva, do surgimento da igreja. Nós vamos ter as epístolas, que são 21 epístolas, e nós temos um livro que trata de profecia no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Após você desenvolver essa compreensão, você consegue se situar no decorrer da Bíblia Sagrada, tá certo? A manusear a Bíblia com mais habilidade. Curiosidades. Quantos capítulos tem a Bíblia? 1189. E versículos? 31.173. É importante nós trazermos isso porque a Bíblia no início já não fora compilada da forma como nós temos hoje. Por exemplo, a divisão em capítulos foi feita em 1250 d.C. pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. Já o Antigo Testamento, em 1445, pelo Rabi Natan. Então, em 1250 d.C., foi feita a divisão em capítulos. E em versículos, em 1445, pelo Rabi Natan. E o Novo Testamento, em 1551, por Robert Stevens, na Vulgata Latina. Nós temos aí as datas tanto da divisão em capítulos, que foram em 1250, e em versículos, primeiramente o Antigo Testamento em 1445 e o Novo Testamento em 1551. É importante você ter esse conhecimento, até para efeito de explicar numa escola bíblica, num estudo bíblico, a respeito dessas divisões. Quantos escritores? 40 escritores. É importante nós denominarmos aqui que esses escritores, eles recebem o nome de autógrafos. São os escritores inspirados da Bíblia. Nós vamos tratar mais à frente a respeito da inspiração da Bíblia e você vai entender isso melhor. No decorrer de pelo menos 16 séculos, 1.600 anos a 1.900 anos aproximadamente. Então, apesar de serem escritores de diversas culturas, regiões, profissões, eles escreveram um só livro. Ou seja, na Bíblia tem uma disciplina chamada a inerrância da Bíblia, a harmonia da Bíblia. A Bíblia não contém erros. Se houver algum erro, é do copista. Ou seja, nos originais dos autógrafos, a Bíblia não contém erros. A Bíblia trata de ciência, a Bíblia trata de história, mas nenhuma verdade apresentada na Bíblia caiu por terra até hoje. Quais foram as circunstâncias que esses escritores escreveram? Nos desertos, nas batalhas, em palácios, em ilhas, em prisões, em cativeiros, em masmorras. Apesar dessa diversidade de lugares, eles compilaram um único livro. Vamos tratar agora sobre as línguas originais da Bíblia. Nós temos tanto o hebraico, quanto o aramaico e o grego.
todo o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico, essa língua que é a língua oficial de Israel. Algumas exceções que não foram escritas no hebraico. Nós temos em Esdras, Jeremias e Daniel, que algumas seções foram escritas em aramaico. Já o aramaico era um idioma oriundo de Arão, Síria. Então nós temos aqui, eu coloquei na telinha para você, os textos que são escritos em aramaico. Acompanhe essas referências, é muito bom você, acadêmico, ler todas essas referências. Então, o Antigo Testamento foi escrito, na sua maior parte, em hebraico e algumas partes em aramaico, que era uma língua proveniente do cativeiro, não era uma língua nata ou uma língua propriamente dita do povo de Israel. E nós temos já o Novo Testamento escrito em um outro idioma, um idioma com uma abrangência universal na época dos tempos do Novo Testamento, que era o grego koiné. Era um grego popular, era a língua do comércio, era a língua da indústria da época, era a língua do dia a dia. E isso facilitou muito para a propagação do Evangelho. Vamos agora para as observações práticas. Primeiras referências bíblicas. Em 1 João 2 e 4. Como é que a gente lê isso? Primeira epístola de João. Por que primeira e não primeiro? Porque tem que concordar aqui numa questão semântica. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4. Nós temos aqui o livro de Jó. O livro de Jó ele já vem escrito completamente, que é só 2 letras com um acento agudo. Jó 3, 7, 8. Como é que nós lemos? Vamos lá? Livro de Jó, capítulo 3, versículos 7 e 8. Filemon, versículo 4. Epístola de Paulo a Filemon, versículo 14. Agora eu vou dar aqui uma dica para vocês. Qual a diferença de carta para epístola? Talvez você se pergunte. Mas, pastor, por que em alguns momentos, professor, alguns leem carta de Filemon, de Paulo a Filemon, e em alguns momentos epístola? Anota isso aí, que isso é importante. Quando uma carta está endereçada a uma congregação, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, ela já não é chamada de carta, ela é chamada de epístola. Quando essa carta é direcionada a uma pessoa somente, ela é chamada de carta, propriamente dita. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, é mais correto dentro de uma questão semântica, do sentido da palavra. Então, destinada a um ajuntamento de pessoas, a uma igreja, é epístola. Se for a uma pessoa em particular, é carta. Tudo bem? O que é o texto? O texto ele é o conjunto de palavras contidas numa passagem. Por exemplo, vamos pegar aqui um texto muito conhecido. Vamos pegar o texto aqui de João, capítulo 3, versículo 16, para você entender texto e contexto. Tudo bem? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto. O que é o contexto? O contexto seria o versículo 14 para trás. É o que vem antes. E do versículo 15 em diante. Então, o que é o texto? É a passagem que nós estamos avaliando. O que é o contexto? É aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Tudo bem? Então, em referência bíblica, nós temos aquelas expressões. Por exemplo, aqui no slide está aparecendo aí. Romanos 11, 17, parte A. Ou seja, você vai ler a parte inicial do versículo. E quando vem, por exemplo, Romanos 11, 16, B, parte B, significa que você vai ler após a primeira vírgula. Já é a segunda parte. E se você encontrar aí, por exemplo, Romanos 11, 17, SS, significa que você vai ter que ler todos os versículos até o final do capítulo. Pouca gente conhece sobre isso, mas isso é muito utilizado em livros acadêmicos, em livros teológicos. Se aparecer lá ao lado da referência a expressão QV, significa que você vai ter que ler. Significa, se, por exemplo, se você está fazendo um estudo e você coloca
uma referência a mais e coloca ao lado QV, significa que aquela referência ela é muito importante para a compreensão daquele assunto. Por exemplo, CF também, compare, significa que você vai ter que fazer uma comparação entre o texto que você está fazendo uma análise, um estudo, uma interpretação, com outro texto, fazer uma comparação, uma analogia, uma comparação propriamente dita. E se tiver a expressão I.E, significa isto é, ou seja, é uma comprovação de algo. Como que é contado, dentro de uma questão teológica, os tempos? Nós temos os tempos antes de Cristo, que é AC. Então, quando você vê uma data dentro de um contexto de um estudo teológico, AC significa que é tudo que ocorreu antes do nascimento de Cristo. Se você vê a expressão DC, é tudo que ocorreu depois de Cristo. Muito simples, acredito que esteja tranquilo para você acompanhar esse assunto. Então, nós temos também os livros apócrifos, não na nossa Bíblia evangélica, mas na Bíblia católica. Então, no Concílio de Trento, em 1543, a Igreja Romana incluiu no cânon, essa expressão cânon significa vara de medir, significa medida correta. Ou seja, os livros que nós temos aqui, que compõem o nosso cânon, ele é uma medida correta, não pode mais acrescentar livros dentro do contexto dos 66. Então, nós temos aqui, na Bíblia Romana, da Igreja Católica, 7 livros apócrifos, além de acréscimos ou apêndices, totalizando 11 escritos. Por isso, a Bíblia de edição católica ela tem 73 livros. O que significa essa expressão apócrifos? Escondido, oculto, não genuíno e espúrio. Ou seja, se nós formos fazer uma avaliação, esses livros eles foram inseridos a partir de 1543 para uma tentativa de combater a reforma protestante. Por quê? Porque esses livros eles defendem doutrinas que não são defendidas nos 66 livros. Então, por exemplo, nós temos aqui os 7 livros apócrifos. Primeiro, Tobias, que vem logo após o livro de Esdras, o livro de Judite, que vem após Tobias, Sabedoria de Salomão, após Cantares, Eclesiástico, após o livro de Sabedoria, não é Eclesiastes, é Eclesiástico. Eclesiastes é um livro canônico, Eclesiástico é um livro apócrifo. Baruque, após Jeremias, e os livros de 1º Macabeus e 2º Macabeus. Os acréscimos nós temos aqui no livro de Esther, tá aí onde está inserido o acréscimo, Cântico dos 3 Santos Filhos, lá no livro de Daniel, História de Susana, também no livro de Daniel, um acréscimo, né? Já entra mais um capítulo no livro de Daniel. Bel e o Dragão, que seria aí Daniel 14. Então, você já está tendo uma compreensão do que são esses livros apócrifos na Bíblia Católica. Foram livros que foram inseridos para defender doutrinas que não são defendidas nos outros 66 livros, que são canônicos, são livros divinamente inspirados, que não contêm erros históricos, nem alguns outros erros de inspiração mesmo, propriamente dita. Então, nós temos aqui, as Bíblias de edição católica também possuem nomenclaturas diferentes. A Bíblia evangélica é 1º e 2º Samuel, na Bíblia católica é 1º e 2º Reis. Na evangélica, 1º e 2º Reis, na católica, 3º e 4º Reis. Na evangélica, 1º e 2º Crônicas, lá na católica, 1º e 2º Paralipômeros. Esdras e Neemias, na evangélica, e lá 1º e 2º Esdras. Tudo bem? Prosseguindo aqui. Qual o tema central da Bíblia? O tema central da Bíblia não é outro. O tema central da Bíblia é Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. Ele diz, olha, as Escrituras, João 5,39, elas testificam de mim, as Escrituras. Então, todo o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles testificam a respeito de Cristo. Então, em todos os livros da Bíblia, nós temos Jesus como centro. Eu até estava brincando, acadêmico, descontraindo um pouco, e tem pregadores que têm a memória tão boa que eles falam a respeito de Cristo em todos os livros do Antigo Testamento e do Novo.
Inclusive, aqui no seu livro você tem, na página 38, em Gênesis, a semente da mulher, em Êxodo, o cordeiro pascual, em Levítico, o sacrifício expiatório, em Números, a rocha ferida, em Deuteronômio, o profeta semelhante a Moisés, Josué, o capitão da nossa batalha, em Juízo, o libertador. E o pregador vai até o livro de Apocalipse, onde o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, muito interessante isso. Eu confesso que eu não dou conta, mas eu louvo a Deus por quem tem uma memória e uma capacidade cognitiva para desenvolver isso. Vamos lá. Nós podemos resumir toda a Bíblia Sagrada correlacionada a Cristo em 5 palavras. Anote essas palavras. Preparação, que é todo o Antigo Testamento, que foi uma preparação para a vinda do Messias. Nós temos a manifestação, que é os 4 evangelhos. A propagação, que é a expansão da igreja a partir de Jerusalém, que é o livro de Atos. A explanação ou explicação, que são as 21 epístolas. E a consumação, que é o livro de Apocalipse. Então, se você quiser fazer um estudo bíblico a respeito de um panorama da palavra de Deus, você consegue ministrar nessas 5 palavras para que se tenha uma compreensão mais geral. Traduções bíblicas. Gente, esse ponto aqui, ele é assim extraordinário. Nós temos uma gama de traduções. O que são as traduções? A tradução é justamente a transliteração. Essa tradução dos primeiros manuscritos que nós vamos falar aqui adiante, lembrando que nós não temos mais manuscritos originais dos autógrafos, ou seja, os manuscritos que eles de fato escreveram. Nós temos são traduções conceituadas, só que desses primeiros escritos. Então nós ainda temos alguns manuscritos bem antigos que foram traduções muito de confiança. Então nós vamos trabalhar aqui. A tradução, nós temos alguns tipos de traduções. A mais confiável é a equivalência formal, onde a tradução ela é feita palavra por palavra. Você está vendo aí no slide, aqui no caso do hebraico para o português. Então nós temos aí, acompanha, Bereshit, no princípio. Bara, criou, Elohim, Deus. Então, a tradução ela é palavra por palavra, não é uma tradução de conceitos, é uma tradução de palavra. Então, existem traduções que elas não traduzem palavras, elas vão traduzir ideias. A ideia é um precedente para você fazer qualquer coisa que você queira dentro da sua própria visão. Então, não é tradução de ideia, é tradução de fato e de verdade de palavras, equivalência formal. Mas nós temos também a equivalência dinâmica, onde a tradução é feita pensamento por pensamento. Então já não é uma tradução, é mais para uma interpretação. E nós temos a equivalência por paráfrase. Aí essa é a pior. É onde a tradução ela ocorre já pelas ideias do tradutor. Ou seja, o que é uma paráfrase? Não, eu vou interpretar conforme o meu pensamento. Eu vou falar em outras palavras. Então, essas traduções não são confiáveis. Versões da Bíblia. Falamos um pouquinho de tradução, falar agora de versões. A primeira tradução completa do Antigo Testamento, a partir do original hebraico para o grego, data aí do ano 285 AC, antes de Cristo. Ou seja, foi uma versão conhecida, a Septuaginta, como a versão dos 70. Eleazar, o sumo sacerdote, escolheu 72 eruditos e enviou-os a Alexandria, os quais completaram a versão em 72 dias. Então, esses eruditos foram atender à demanda da biblioteca de Alexandria. Eles precisavam de um exemplar do Antigo Testamento. Então, ou seja, foi solicitado em Israel eruditos para que pudessem realizar essa tradução do hebraico para o grego, que era a língua universal da época. Então você já sabe o que foi a Septuaginta. Uma outra tradução assim extraordinária é a Vulgata Latina. O que é a Vulgata? A expressão Vulgata deriva do latim vulgus, que significa povo. Essa tradução da Vulgata Latina
ela foi elaborada por Jerônimo em 387 a 405 depois de Cristo, DC, e o Antigo Testamento foi traduzido diretamente do hebraico e o Novo revisto com base nas versões em latim existentes. Então, justamente, foi uma tradução para o latim, que ela veio para trazer justamente essa versão para o povo. Lembrando que o latim era a língua oficial do Império Romano. Versões bíblicas que nós temos. Temos a versão inglesa, de John Wycliffe, de 1380. Foi o primeiro a traduzir toda a Bíblia para a língua inglesa. Nós temos o Textus Receptus, de 1516. Não é uma tradução, é o próprio Novo Testamento grego, copiado dos originais. Então, as principais traduções, elas são feitas por equivalência dinâmica a partir do Textus Receptus, ok? Então, é o próprio Novo Testamento grego copiado dos originais. Nós temos a versão alemã, que é uma tradução de Lutero, de 1522, é uma Bíblia de inestimável valor para a Reforma Protestante. Nós temos a Reina Valéria, de 1602, que é a versão espanhola. É uma das Bíblias mais conceituadas, com base também no Textus Receptus. Nós temos a versão King James, de 1611, que é a versão do rei Tiago, é a versão favorita dos povos de língua inglesa. E temos a versão de Matos Soares, que é um padre brasileiro que traduziu a partir da Vulgata. Sua tradução foi publicada em 1946 e é a Bíblia dos Católicos Romanos. Essa Bíblia de Matos Soares, ela é uma Bíblia com anotações de Matos Soares, onde ele defende vários dogmas da Igreja Católica, por isso perde a sua confiabilidade. Mas nós temos a principal versão e a versão mais conhecida, que é a versão de João Ferreira de Almeida, que foi uma breve biografia aqui desse ícone da tradução bíblica. Ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa em Batávia, então capital de Java, Oceania. Atualmente Batávia é a moderna Jakarta, capital da Indonésia. Almeida traduziu primeiro o Novo Testamento, terminando em 1670, e em 1681 foi publicado em Amsterdã, na Holanda. Almeida traduziu o Antigo Testamento até Ezequiel, 48, 21, quando faleceu em 1691. O missionário Jacob Opdenacker completou a tradução e esta foi publicada em 1753 em Amsterdã, na Holanda. Lembrando que João Ferreira de Almeida não era um padre da Igreja Católica, era um ministro, ele era um pastor. Só que, é claro, na Igreja Reformada Holandesa, eles denominavam o pastor de padre. Era o nome, mas ele não era um padre da Igreja Católica. Então, a versão de Almeida de 1681 compreende a primeira tradução completa da Bíblia para o português. Então, lembrando que ele não era brasileiro, ele não a traduziu no Brasil, ele estava lá onde hoje é a capital da Indonésia. Como é que Deus ele trabalha, né? É um Deus extraordinário. Sociedades bíblicas no Brasil. No Brasil nós temos pelo menos 3 entidades publicadoras e distribuidoras de Bíblias. A Imprensa Bíblica Brasileira, a Sociedade Bíblica do Brasil e a Sociedade Bíblica Trinitariana, com sede em São Paulo. Então, a mais antiga sociedade bíblica do mundo é a SBBS, Sociedade Bíblica Britânica, e a SBA, Sociedade Bíblica Americana, fundada em 1816. Então, essas duas entidades no Brasil se uniram para formar a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Então, acadêmico, muita atenção concernente à questão de traduções. Não compre qualquer Bíblia. Nós temos a questão das Testemunhas de Jeová, que eles têm uma própria tradução que não é baseada no Textus Receptus, ela é baseada no texto crítico. E a tradução da Sociedade Torre de Vigia, que é a Testemunha de Jeová, não é uma tradução feita por equivalência formal, ou seja, palavra por palavra. Ela foi feita por paráfrase, por pensamentos. Não é uma tradução, já é uma interpretação. Falaremos agora sobre a inspiração da Bíblia. O que é a inspiração da Bíblia? É a influência do Espírito Santo nas vidas e trabalhos dos autógrafos, ou seja, dos escritores da Bíblia.
Então perceba que nós vamos falar aqui, daqui a pouquinho, sobre algumas teorias que são falsas a respeito da inspiração da Bíblia. Mas Jesus mesmo, ele confirmou a inspiração da Bíblia. Ele leia cada uma dessas referências acadêmicas. Ele ensinou a Bíblia. Ele chamou a Bíblia de a palavra de Deus. Ele cumpriu a palavra de Deus. Todo o Novo Testamento, ele recebe o selo da aprovação divina. Porque aquilo que os apóstolos escreveram, a Bíblia chama de doutrina, de ensino. E eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre algumas teorias incorretas a respeito da inspiração da Bíblia. A primeira teoria incorreta a respeito da inspiração da Bíblia seria a teoria da inspiração natural, que ensina que a Bíblia foi escrita por homens superdotados, ou seja, com QI extraordinário. A gente percebe que na Bíblia nós tínhamos camponeses, pescadores, homens simples, então isso cai por terra. Uma outra teoria incorreta sobre a inspiração da Bíblia é a teoria da inspiração divina comum. Ela ensina que a inspiração dos autógrafos é a mesma que nos sobrevém hoje. Por exemplo, o Adventismo do sétimo dia, muitos dos seus escritos, eles dizem que os escritos de Ellen White são escritos inspirados. Não, a inspiração da Bíblia ela encerrou no último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Alguns defendem a teoria da inspiração parcial, ou seja, ela ensina que partes da Bíblia são inspiradas, já outras não são. Quando a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada. Claro, a Bíblia registra palavras de homens ímpios, registra atos de homens ímpios, registra, mas não é as palavras e os atos desses homens que são inspirados, mas o registro. A Bíblia registra alguma palavra de Satanás? Sim. Conversa de Satanás com Deus a respeito de Jó, a própria tentação no deserto, tem uma palavra ali, expressões do inimigo das nossas almas. Mas não é a palavra de Satanás que é inspirada, mas o registro sim. Então, muita atenção para isso. Toda a Bíblia é inspirada? Sim, porque todo o registro, seja revelado ou pesquisado, foi inspirado por Deus. Qual a nossa doutrina, ou a nossa teoria e ensino? É a teoria da inspiração plenária ou verbal. Essa é a teoria correta. Ela ensina que todas as partes da Bíblia foram igualmente inspiradas, cooperando com os autógrafos, o Espírito Santo. Então, essa inspiração é essa sinergia, essa cooperação do Espírito Santo com os autógrafos. Então, na Bíblia nós encontramos a expressão "assim diz o Senhor" por pelo menos mais de 2.600 vezes no Antigo Testamento e no Novo, dando autenticidade, confirmando a mensagem. Então, querido acadêmico, qual a teoria correta a respeito da inspiração da Bíblia? Teoria da inspiração plenária ou verbal. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos trabalhar aqui a respeito da revelação e da inspiração. O que é a revelação? Tem diferença de revelação para inspiração? Claro que sim. A revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas e que o homem por si só não podia jamais saber. Gente, a respeito da criação do mundo, será se Moisés estava lá no momento que o mundo foi criado? Claro que não. Então, como ele recebeu detalhes a respeito da criação dos céus e da terra, a respeito da criação do homem, da queda do homem, foi por revelação. Foi princípios de Deus ali, da criação, da origem de todas as coisas, foi dado por revelação. O que é a inspiração? A inspiração nem sempre é revelação. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas nem toda ela foi dada por revelação. Eu vou explicar aqui para ficar mais claro na sua mente. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o Evangelho segundo escreveu Lucas e o livro de Atos, ele vai dizer que ele pesquisou. Ou seja, Lucas ele entrevistou aqueles que andaram com Jesus. Ele reuniu os escritos que já haviam no seu tempo. Então perceba que isto foi inspirado por Deus? Foi, mas não foi revelação, foi pesquisa inspirada. Nós temos que compreender. Revelação é quando Deus diretamente
deu ao autógrafo sem necessidade de pesquisa. Paulo, ele fala muito sobre isso. Ele diz, olha, o que eu vos ensinei, eu recebi do Senhor. Ou o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Revelação. Então, perceba a diferença aí. Então, nós temos revelação e inspiração. Toda a Bíblia foi inspirada, mas nem toda a Bíblia foi revelada. Ou seja, existem fontes ali que não foi por revelação, foi por pesquisa, por investigação. Tudo bem? Prosseguindo aqui. Por exemplo, para ficar mais claro, os primeiros capítulos de Gênesis, né, é revelação. José, ao interpretar os sonhos de Faraó, revelação. José não foi pesquisar com os sábios qual o sonho, né, qual a interpretação. Não, foi revelado por Deus. Daniel, ao declarar o sonho de Nabucodonosor, a Bíblia diz que os sábios do reino não sabiam que sonho o rei tinha sonhado, muito menos a sua interpretação. Ou seja, isso foi dado por revelação. Os escritos de Paulo, revelação. Paulo ele defende que o que ele recebeu, leia essas referências que você vai entender, foi dado por revelação. Então, já expliquei aqui a questão dos trabalhos de Lucas, que ele examinou os trabalhos já conhecidos da sua época. Foi pesquisa, não foi revelação. Muito bem? Então, compreenda aí essa diferença entre revelação e inspiração. Pergunta, toda a Bíblia foi revelada? Não, mas toda a Bíblia foi inspirada. Algumas partes nós temos pesquisas e outras nós temos revelação. Então, o que é inspirado, pastor? O registro que é inspirado. Muito bem? Então, eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida, querido acadêmico. Estamos finalizando essa disciplina, nesse aulão aqui de bibliologia, onde nós podemos aqui ter uma compreensão geral a respeito desse assunto tão extraordinário. Meu desejo é que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.